Cassitas, Assírios e Elamitas. A parte oriental do Oriente Próximo, e especialmente a Babilônia, havia sido o foco dos desenvolvimentos políticos e culturais durante os séculos anteriores a 1500, e fornecia ao historiador as fontes mais detalhadas para estudo. A situação mudou na segunda metade do segundo milênio, quando, em termos políticos, os estados dali se integraram ao sistema maior do Oriente Próximo como iguais aos do Oeste, e quando as fontes passaram a estar abundantemente disponíveis em todo o Oriente Próximo. A princípio, Babilônia, Assíria e Elam talvez fossem menos poderosos do que seus vizinhos ocidentais, Hatti, Mitanni e Egito, mas depois de 1400 desenvolveram-se em potências territoriais significativas, interagindo de perto umas com as outras. Babilônia foi a primeira a alcançar o status de grande reino, e a Assíria ao norte seguiu por volta de 1350. Elam, no leste, tornou-se um ator crucial na cena internacional somente depois de 1200, época das grandes perturbações no oeste. Os estados orientais sofreram com o colapso do sistema regional e, por volta de 1100, tornaram-se reinos isolados e fracos. Babilônia. Um vácuo de poder surgiu depois que os hititas saquearam Babilônia em 1595. As antigas estruturas políticas desapareceram e grande parte da população da Babilônia deixou de viver em cidades. Um povo que usava o nome de Cassitas aproveitou essa situação e tomou o trono da Babilônia, talvez logo após o saque. A lista real babilônica A do primeiro milênio coloca seus governantes entre as dinastias que governaram em sucessão desde a época de Hammurabi até o início da dinastia neobabilônica, em 626 antes da Era Comum, e atribui à dinastia Cassita o reinado mais longo de todos, 36 reis que governaram por 576 anos e 9 meses. Podemos datar o fim da dinastia em 1155. Somando-se os anos fornecidos pela lista real a essa data, seu início ficaria situado no século XVIII, quando Sansuiluna ainda controlava a Babilônia com segurança. Assim, é claro que os ancestrais dos reis cassitas já aparecem na lista real, e a data da ascensão ao trono da Babilônia permanece desconhecida para nós. Quando forças externas encerraram o domínio cassita em 1155, uma dinastia que a lista real babilônica afirma ser de Izin assumiu o controle da terra. Para uma lista dos governantes, ver a seção 13 das listas reais no final do livro. Seus reis viram o país mergulhar em um declínio geral que duraria mais de 400 anos. Os cassitas eram imigrantes recentes na Babilônia, distintos das populações mais antigas, e falavam uma língua sem parentesco conhecido com qualquer outra. Até o século XIII, todos os seus reis tiveram nomes cassitas, e depois disso apenas alguns adotaram nomes acádios. Apesar da adesão oficial ao cassita, essa língua não teve muita influência na cultura babilônica. Nenhum texto completo escrito nela foi encontrado, e apenas algumas palavras cassitas aparecem em outros contextos. Existem duas listas de vocabulário acádio-cassita que indicam que a língua cassita foi, ao menos, objeto de interesse de círculos eruditos, mas esses estudiosos não compuseram obras em cassita. De modo semelhante, os cassitas tinham seu próprio panteão, conhecido sobretudo a partir dos nomes de pessoas. Seus deuses, porém, não se tornaram proeminentes no culto da Babilônia. Os únicos deuses para os quais santuários foram construídos foram as divindades patronais do rei, Shukamuna e Shumalia. Eles eram importantes nos ritos de coroação e tinham uma capela no palácio. Fora isso, os reis cassitas honravam os antigos deuses babilônicos como seus próprios. Assim como acontecera antes com os amorreus, os cassitas adquiriram poder político, mas não tiveram um impacto cultural. Eles podem, no entanto, ter afetado de forma fundamental a estrutura social da Babilônia. Os cassitas eram organizados em unidades familiares e tribais, e continuaram a se referir a essas unidades depois que tomaram o controle das cidades. Eles identificavam as pessoas como pertencentes à Casa de Fulano, em acádio Beach, nome de uma pessoa, nomeada em homenagem a um ancestral, que podia ter sido uma pessoa real ou uma figura fictícia. Os homens eram filhos desse ancestral. Essas casas incorporavam várias aldeias e áreas de terra agrícola e se tornaram entidades administrativas. Após os cassitas perderem o controle político, permaneceram na Babilônia e nas áreas vizinhas e mantiveram sua organização em casas com nomes ancestrais cassitas. Essas permaneceram como unidades administrativas de algumas regiões, mesmo depois do desaparecimento da dinastia.
de modo que a influência cassita sobre a estrutura social babilônica foi duradoura. Não sabemos como essas unidades se relacionavam com o poder real na capital. Reis de outros estados do Oriente Próximo referiam-se a seus colegas cassitas como reis da terra de Karduniash, sendo este último um termo para a Babilônia que pode ter sido de origem cassita. Em algumas fontes assírias, o governante babilônico era chamado de rei dos cassitas. Essa dualidade provavelmente reflete a realidade política. Os cassitas detinham o poder político, mas permaneceram suficientemente distintos do restante da população para serem considerados um grupo separado. Sua falta de raízes em uma única cidade facilitou o desenvolvimento de uma ideologia de que governavam um estado territorial. No período cassita, a ideia da terra da Babilônia, isto é, a Babilônia, foi firmemente estabelecida. A criação desse estado ocorreu nos séculos XVI e XV, que são extremamente pouco conhecidos. Textos de Tel Muhammad nos arredores da moderna Bagdá mencionam os nomes de dois reis cassitas antigos em tabuinhas datadas entre 30 e 41 anos, depois que Babilônia foi repovoada, o que sugere que os cassitas tomaram o controle logo após o ataque hitita de 1595. Por volta de 1465, um cassita chamado Ulamburiash tornou-se senhor do País do Mar e substituiu a dinastia do País do Mar, que havia governado o sul da Babilônia, talvez desde o desaparecimento do controle babilônico no século XVIII. Assim, ele recriou a Babilônia unificada dos dias de Hammurabi, e no século XIV, seus sucessores haviam estendido o controle cassita além dessas fronteiras. A região de Diyala, a leste do Tigre, estava em suas mãos, e um governador cassita residia na ilha de Dilmun, o atual Bahrein, no Golfo Pérsico. Assim, a Babilônia pertencia de pleno direito às grandes potências da época, e de fato seus vizinhos a reconheciam como tal. A correspondência de Amarna, dos reis do Egito, contém 14 cartas trocadas com a Babilônia. 2 reis sucessivos foram os correspondentes. Kadashman-Enlil reinou de 374 a 1360 e Burnabur-Doed reinou de 1359 a 1333. Suas cartas tratavam quase inteiramente de casamentos diplomáticos e da troca de substanciais presentes de noiva e dotes. Alguns problemas políticos surgiram, contudo, e demonstram a mudança nas relações de poder na Mesopotâmia. Assurbanipal, Mequinnon da Assíria, havia feito contato com o Egito, o que levou Burnaburiash a reclamar furiosamente que ele era vassalo da Babilônia e não podia agir de forma independente em tais assuntos. A pretensão da Babilônia de exercer soberania sobre a Assíria já era certamente irrealista naquela época, se é que alguma vez havia existido. Assurbanipal reinou de 1363 a 1328, havia tornado a Síria tão poderosa que Burnaburiash deu sua filha a ele como esposa principal. Quando o rei babilônico morreu, seu filho Kara-Hardash herdou o trono, mas rebeldes o assassinaram. Assurbanipal não tolerou o assassinato de seu neto e invadiu a Babilônia para colocar Kurigalzu-Idu, reinou de 1332 a 1308 no trono. A importância da Assíria já não podia ser contestada. A Babilônia, porém, não viveu sob dominação assíria. Continuou a ser um dos grandes estados da época e, como tal, outros reis que precisavam legitimar seu próprio governo cortejavam o rei da Babilônia. Assim vemos que Hattusili III Hatti contatou Kadashman-Enlil Tors, reinou de 1263 a 1255, quando este ascendeu ao trono, para pleitear a continuidade das boas relações. Um arquivo administrativo muito substancial, escavado em Nippur e concentrado principalmente nos reinados de Burnabur e Ashtors a Castilhas-Far, c. 1360 a 1225, é nossa principal fonte sobre a história socioeconômica do período. Infelizmente, das cerca de 12.000 tabuinhas encontradas, apenas 1/8 foi publicado até agora. Elas mostram uma administração altamente centralizada sob um governador, responsável pela província de Nippur. Ele chefiava um escritório agrícola que coletava colheitas e produtos animais, frequentemente em enormes quantidades. Esses eram redistribuídos a dependentes institucionais como rações, cujas quantidades variavam conforme o posto do beneficiário na hierarquia. Os destinatários incluíam administradores, funcionários do culto, pessoal militar e trabalhadores. Embora a posição do governador fosse secular, ele também podia ocupar o sumo sacerdócio do patrono de Nippur, Enlil. O templo desse deus parece ter sido uma das instituições mais importantes da terra, na época, e o controle sobre seus bens fazia do governador de Nippur a segunda autoridade do reino, atrás apenas do rei.
O templo fornecia empréstimos e adiantamentos, possivelmente em troca de trabalho, o que pode ter levado a uma situação de endividamento encontrada em outros lugares do Oriente Próximo, nesse período. Existem poucos textos de outras partes do estado cassita, e o estudo de sua economia e sociedade é difícil. Embora o nível de urbanização na região fosse menor do que no início do segundo milênio, houve muita reconstrução de cidades antigas. Os reis cassitas patrocinaram atividades de construção por toda a Babilônia. Entre esses projetos estava a construção de uma nova capital, chamada Dur-Kurigalzu, Fortaleza do Rei Kurigalzu, no extremo norte da Babilônia. Estendia-se por cerca de 5 quilômetros e incluía um vasto palácio e templo, com uma alta torre formada por plataformas de tijolos de barro. Tal torre é chamada de ziggurat na pesquisa moderna, a partir da palavra acadiana zikuhatu. O quase desconhecido Kurigalzu-Ken construiu a cidade no início do século XIV, o que mostra que a corte já possuía então a capacidade de mobilizar grandes recursos em seu favor. O fim da dinastia foi resultado das pressões combinadas da Assíria e de Elam. Tukulti-Ninurta II reinou de 1233 a 1197, continuando a gradual expansão da Assíria, que havia começado no início do século XIII, invadiu a Babilônia e depois Castilha-Shukfeitor reinou de 1232 a 1225, a quem levou acorrentado para Assur. O fim do arquivo de Nippur, nessa época, provavelmente não foi coincidência. Depois de assumir brevemente o reinado da Babilônia, Tukulti-Ninurta nomeou uma série de governantes fantoches, que representaram os interesses assírios por uma década. A pressão elamita e uma rebelião babilônica bem-sucedida devolveram o controle a mãos cassitas, mas os ataques de Elam levaram eventualmente ao colapso da dinastia em 1155. Em textos literários posteriores, a captura da estátua de Marduk e seu exílio em Susa simbolizaram o fim dessa era. Os elamitas não tomaram o controle da Babilônia. Esse papel coube a uma dinastia não cassita, que listas reais posteriores chamaram de Segunda Dinastia de Izin. Seu governante mais enérgico e famoso foi Nabucodonosor Perser, reinou de 1925 a 1104, que vingou-se de Elam, saqueou Susa e recuperou a estátua de Marduk. Seu sucesso, no entanto, foi breve, e logo após seu reinado, a Babilônia mergulhou na obscuridade histórica. O declínio da região costuma ser atribuído às invasões dos arameus, mas deve ser considerado dentro do contexto mais amplo do fim do sistema geral do Oriente Próximo na época, que será discutido no próximo capítulo. Uma prática da dinastia cassita que continuou sob o período da Segunda Izin foi a concessão por parte do rei de extensas áreas de terra a membros de sua família, oficiais, sacerdotes e militares. Essas concessões eram registradas em estelas de pedra, decoradas com símbolos representando deuses e inscritas com uma declaração em que o rei especificava em detalhe que área era dada a quem. As próprias pedras eram chamadas pelo termo acadiano kuduhu, que também significa fronteira. As razões para tais concessões raramente são fornecidas, mas parecem ter sido recompensas por serviços especiais ou oferecidas em apoio a um culto. As áreas envolvidas podiam ser extensas, em média suficientes para alimentar 200 pessoas. Às vezes, o trabalho dos camponeses era incluído nas doações, ou as propriedades eram isentas de impostos. Essas terras eram concedidas em perpetuidade a membros selecionados das elites, mas apenas para fins específicos, e parece duvidoso que as estelas documentem as práticas regulares de posse de terras na época. Embora os governantes cassitas fossem originalmente estrangeiros à Babilônia e mantivessem sua própria língua, ao menos em seus nomes, eles não retardaram o desenvolvimento da cultura babilônica. Pelo contrário, esses séculos foram cruciais para a criação de um corpus literário babilônico na língua acadiana, uma atividade patrocinada pela corte cassita. Escribas e autores não abandonaram o sumério como língua de cultura e de culto, e preservaram parte do corpus literário do período babilônico nesse idioma. Forneceram a vários desses textos uma tradução acadiana, registrada em um formato no qual uma linha acadiana seguia imediatamente cada linha suméria. Além disso, usaram uma forma bastante artificial do sumério para compor textos literários e religiosos adicionais em inscrições reais e inscreveram muitos cilindros selos da época com orações na língua suméria. É claro que uma elite letrada tomou a iniciativa de preservar o sumério como língua de alta cultura.
É na produção literária em acádio que vemos a maior parte da criatividade desse período. Desenvolveu-se um dialeto literário, que os estudiosos modernos chamam de babilônico padrão, fortemente inspirado no acádio do período paleobabilônico. O babilônico padrão permaneceu como dialeto literário pelo resto da história mesopotâmica, tanto na Babilônia quanto na Assíria, e, embora os vernáculos o tenham influenciado, preservou sua gramática e vocabulário distintos. A grande parte da literatura desse período é conhecida apenas a partir de manuscritos do primeiro milênio, ou de manuscritos do fim do segundo milênio, encontrados fora da Mesopotâmia. É evidente, no entanto, que foram compostos na Babilônia do segundo milênio, e, no primeiro milênio, a importância dos escritores desse período foi reconhecida. Escribas babilônicos do primeiro milênio eram agrupados em famílias, cujos ancestrais epônimos tinham os nomes Sinlekeunini, Unzu, Ekurzakir e Ahutu, e foi sugerido que essas famílias remontavam ao período cassita. Sinlekeunini também foi creditado como autor da versão do épico de Gilgamesh, que se tornou a padrão no primeiro milênio. Essas descobertas sugerem a importância da produção literária do período cassita, que também foi extremamente variada em sua natureza. Elas refletem a cultura palaciana da época, e vários reis foram elogiados em hinos por seus feitos militares e cultuais. Durante a segunda dinastia de Isin, há um senso de que o indivíduo está menos seguro do que no período paleo-babilônico. O homem é retratado como vítima dos caprichos dos deuses, por exemplo, no poema do Sofredor Justo. É um monólogo em que o narrador descreve como caiu da fama e fortuna para a desgraça, miséria e doença. Não há explicação para esse sofrimento, exceto que o deus Marduk o infligiu por razões desconhecidas. Eventos militares e cultuais inspiraram a composição de alguns textos literários. Nesse período, a importância do deus Marduk no culto aumentou em toda a Babilônia. Durante o festival de Ano Novo, um ritual de renovação e regeneração, sua estátua tinha de ser reintroduzida na cidade da Babilônia. A ausência dessa estátua, portanto, tinha um efeito desastroso no culto. E sua recuperação foi um feito significativo. Vários textos tratam dessa questão. Em um deles, a chamada Profecia de Marduk, o deus narra como deixou a Babilônia 3 vezes nesse período, para ir a Hati, Assur e Elam. Essas parecem ser referências ao saque da Babilônia por Mursili-Firn, Tukut-Ninurta-Firn e Kutir-Nahunt. Outro texto literário atribuiu a primeira recuperação a um rei cassita, Agum, até então desconhecido, que pode ter vivido no século XVI. Um dos sucessores de Tukut-Ninurta parece ter devolvido a estátua voluntariamente em meados do século XII, e Nabucodonosor I recapturou a estátua de Elam, um feito que foi repetidamente celebrado na literatura. A conquista de Nabucodonosor provavelmente levou à composição de uma das peças mais famosas da poesia babilônica, o chamado Mito da Criação. Ele descreve como Marduk ascendeu à realeza entre os deuses após derrotar as forças do caos, personificadas pelo mar, Tiamat. Em seguida, ele organizou o universo e construiu a cidade da Babilônia como a residência terrestre dos deuses. O mito sim reflete uma ideologia segundo a qual a cidade ocupava uma posição de importância universal. E, de fato, a cultura da Babilônia teve um impacto em todo o mundo do Oriente Próximo. Em todas as cortes da segunda metade do segundo milênio, manuscritos de textos literários e eruditos babilônicos eram guardados, copiados e imitados. Assim, o palácio em Hattusa, por exemplo, possuía cópias de textos lexicais, hinos, encantamentos e textos médicos, alguns dos quais eram bilíngues, sumérios e acádios. Além disso, várias versões do épico de Gilgamesh foram preservadas. Uma versão babilônica e traduções para o hitita e o urrita, e havia contos sobre os antigos reis acádios Sargão e Naram-Sin, em versão babilônica. Nas cortes menores, a mesma situação existia. Em Emar, na Síria, o corpus de textos babilônicos incluía presságios e encantamentos, listas lexicais e fragmentos do épico de Gilgamesh e de outras literaturas sumérias e acádias. Mesmo no Egito, com sua tradição literária muito distinta, manuscritos de textos literários e lexicais babilônicos foram encontrados em Amarna. Entre eles estão os mitos de Adapa, de Nergal e Ereshkigal, e um conto sobre Sargão de Acádia. Eles eram produtos de escribas palacianos treinados para manter a correspondência em língua babilônica entre as cortes.
Embora esses homens possam ter vindo originalmente da própria Babilônia, ao menos nas cortes maiores, os locais aprendiam a ler e escrever em babilônico e transmitiam suas habilidades a seus filhos. Os restos literários tinham uma função utilitária no treinamento dos escribas, mas é bem possível que a familiaridade com eles fizesse parte da forma pela qual as elites se distinguiam das populações em geral. É nesse momento que a literatura assíria se tornou totalmente inspirada pela Babilônia. E a partir desse período, não há distinção clara entre as duas tradições. Essa influência foi em parte resultado da admiração geral do Oriente Próximo pela literatura babilônica. Mas atos políticos às vezes aceleraram o processo de adoção. Depois que Tukulti-Ninurta Sinners saqueou Babilônia, por exemplo, ele levou para casa tábuas literárias e eruditas como despojo, e assim pode ter lançado as bases de uma biblioteca real na Assíria repleta de manuscritos babilônicos. Esses influenciaram autores locais. As composições literárias assírias da época incluíam gêneros desconhecidos na Babilônia, como o épico real, mas em estilo e linguagem conformavam-se ao dialeto babilônico padrão. As imitações locais de textos babilônicos nem sempre eram bem-sucedidas. Por exemplo, em Elam, cilindros celos no estilo cassita eram gravados com inscrições em sumério ou acádio. A ignorância do gravador quanto a essas línguas às vezes levava a linhas incompletas sendo escritas. Embora a influência babilônica fosse forte em toda parte, ela não substituiu as tradições culturais e literárias locais. Na maioria dos lugares, tornou-se parte de uma multiplicidade de heranças culturais. Assim, em Ugarit, por exemplo, literaturas em ugarítico e em urrita coexistiam com a babilônica. O patrocínio da cultura literária vinha dos palácios. O fato de a literatura babilônica ser conhecida em toda a região indica a força da cultura palaciana nesse período. No coração cultural, a Babilônia, essa criatividade foi sustentada por uma dinastia estrangeira, a Cassita, a qual pode ser creditado ter proporcionado àquela região sua era mais longa de estabilidade. Assíria. Os próprios assírios apresentaram sua história como uma longa sucessão de reis, desde um passado remoto e precedentário até o final do século VII, que governaram a cidade de Assur. O poder real passou de uma família para outra muitas vezes, mas não somos capazes de subdividir a história com base nisso como uma sequência de dinastias, como fazemos para outros reinos do Oriente Próximo. Em vez disso, os historiadores modernos usam uma divisão tripartite vagamente definida em períodos assírio antigo, médio e neo-assírio, que correspondem a fases com relativa abundância de textos, cada uma refletindo uma etapa da língua assíria. O período do meio até o fim do segundo milênio é frequentemente chamado de período médio assírio. A história desses séculos é geralmente escrita com foco particular em reis individuais, que foram militarmente muito ativos e bem-sucedidos. Do século XIV ao século XI, a Assíria conseguiu transformar-se de um pequeno estado em torno da cidade de Assur em um estado territorial de tamanho considerável e em protagonista de destaque nos assuntos regionais. Nossas fontes, em sua maioria anais reais, apresentam esse feito como resultado de campanhas incessantes. Esse viés está refletido em nossas histórias modernas, mas não devemos ignorar os meios diplomáticos pelos quais a Assíria conquistou seu status na cena internacional, certamente sustentados pela força militar. O primeiro governante de importância nesse período foi Assurbanipal, 1353 a 1318. Ele conseguiu estabelecer firme controle sobre o núcleo da Assíria, isto é, o Vale do Tigre e as planícies a leste, desde a cidade de Assur até as montanhas Tauro ao norte. Anteriormente, a Assíria nunca havia sido mais que uma cidade-estado, a cidade de Assur e seu hinterland, e, no século XV, os mitanes da Síria setentrional provavelmente a dominavam. Nuzi, a leste de Assur, estava certamente sob domínio mitane e é provável que o rei de Assur fosse também um vassalo. Quando os hititas atacaram o reino mitane pelo oeste, Assurbanipal pôde anexar seus territórios orientais. Ele se firmou como figura de importância internacional. Duas cartas que escreveu ao rei do Egito foram encontradas em Amarna, nas quais tentou reivindicar um status ao menos igual ao do rei de Mitanni. A abertura diplomática ao Egito provocou uma reação furiosa de Burnabur e Ashidosos, que instou seu homólogo egípcio a considerar a Assíria como vassala da Babilônia. Contudo, a importância da Assíria não podia mais ser negada, e o próprio rei babilônico casou-se com uma princesa assíria.
Mubalitat Sherua. Quando o filho deles, Kara Hardash, foi assassinado em um levante, Assurbanipal interveio, depôs o pretendente cassita ao trono e o substituiu por Kurigal Zugus. A morte de Assurbanipal causou um retrocesso temporário no prestígio internacional da Assíria, mas logo depois 3 reis de longos reinados, cujo governo abrangeu quase um século inteiro, transformaram o país em uma força maior. Adad-nirari era 1295-1264, Salmanassar 363-34 e Tukulti-Ninurta Urs 1233-1997. O foco principal de sua atividade militar foi o oeste, onde transformaram gradualmente a área do antigo estado Mitanni, a leste do Eufrates, em território assírio diretamente controlado. A princípio, o rei do que os assírios chamavam Hanigalbá tornou-se vassalo, mas quando se rebelou, Salmanassar ocupou as partes meridionais e orientais de seu estado e estabeleceu fortalezas e centros administrativos. Uma rebelião posterior nas áreas setentrionais e ocidentais levou Tukulti-Ninurta a anexar toda a Síria setentrional a leste do Eufrates, onde enfrentou os hititas, que permaneceram no controle da Síria ocidental. Os dois estados mantiveram uma relação contenciosa. A princípio, Tukulti-Ninurta ofereceu paz a seu colega Tudali Kort, mas, ao mesmo tempo, preparou-se para invadir a Anatólia Oriental e derrotou um exército hitita que veio enfrentá-lo. Ele também iniciou contatos diplomáticos com alguns vassalos hititas na Síria Ocidental e cruzou o Eufrates ao menos uma vez. Alegou ter desarraigado 28.800 hititas, mas não anexou nenhum território. A aceitação diplomática da Síria na Liga das Grandes Potências foi lenta. Depois que Adad-nirari estabeleceu o controle de fato sobre a área Mitanni, escreveu ao rei de Hatti, chamando-o de irmão. O governante hitita respondeu rudemente: "Por que motivo eu deveria escrever a você sobre fraternidade? Você e eu nascemos de uma mesma mãe." Pouco depois, a realidade de que os reis assírios estavam entre os grandes governantes já não podia mais ser negada. Reis hititas sucessivos mantiveram intercâmbios diplomáticos com Adad-nirari e Salmanassar I. Usaram tanto abordagens amistosas quanto ameaças, mas provavelmente queriam evitar um conflito direto. Em alguns momentos, os dois países estiveram oficialmente em guerra. Quando Tudali Kort, no fim do século XIII, concluiu um tratado com Shaushgamua de Amurru, exigiu tropas de apoio de seu vassalo contra a Síria. Como vimos, esse tratado também buscou restringir o acesso comercial da Síria ao Mediterrâneo, proibindo Amurru de negociar com mercadores assírios. A administração assíria dos territórios ocidentais se organizava em torno de assentamentos localizados em pontos estratégicos e conectados por canais e estradas. Estas às vezes passavam pelo deserto e eram providas de poços em intervalos regulares. Os centros assírios provavelmente se situavam em locais onde protegiam rotas comerciais e controlavam os distritos ao redor. Os registros encontrados neles documentam que os oficiais assírios ali estacionados administravam os assuntos sem muita participação das populações locais. Não houve tentativa de transformar os sírios em assírios, nem de adotar práticas locais. A principal preocupação dos registros era a produção agrícola. Grupos de trabalhadores cultivavam os campos e eram diretamente dependentes da administração assíria, que os sustentava com rações. Salmanassar introduziu um novo método de controle das populações locais. Deslocou grupos inteiros dentro do próprio Hanigalbat, com suas famílias e propriedades. Tukulti-Ninurta expandiu essa prática, deportando povos da Síria setentrional para a Síria, onde foram empregados em obras públicas e na agricultura. A Síria setentrional tornou-se, assim, uma importante fonte de produção agrícola e de mão de obra para a Assíria. A expansão assíria no século XIII não se limitou ao oeste. As campanhas se estenderam a territórios ao norte da Síria, na Anatólia Oriental, e a pressão assíria pode ter levado as populações locais a formar estados ou federações. Os relatos começam a mencionar regiões como Nairi e Uruatri, onde no início do primeiro milênio se desenvolveu o importante estado de Urartu. Tribos montanhesas a leste, às quais os assírios se referiam com nomes antiquados, como Gutianos e Subarianos, também foram alvos de campanhas. A Babilônia voltou a ficar sob domínio assírio quando Tukulti-Ninurta Khamshno derrotou Kashtiliashu-Korthor, um evento descrito em um longo poema épico.
Ele tomou para si os títulos de rei da Assíria e rei de Carduniash, rei de Sumer e Acádia, rei de Sipar e Babilônia, rei de Dilmun e Meluha, rei dos mares superior e inferior, rei das extensas montanhas e planícies, rei das terras dos subarianos e gutianos, e rei de todas as terras de Nairi, reivindicando assim o controle sobre uma vasta extensão. Mas esse período de força foi abruptamente encerrado por seu assassinato e a subsequente confusão na Assíria, o que deu oportunidade a povos nômades de ganhar influência política na Anatólia Oriental e na Síria Setentrional. Na Síria, os arameus assumiram o controle de muitas cidades. Dois reis interromperam temporariamente o declínio da Assíria. Assur-ish-un reinou de 1132 a 1115, estabilizou a região internamente, e Tiglat-Pileser, que reinou de 1114 a 166, fez campanhas agressivas em todas as direções. No oeste, lutou contra arameus e Musco e chegou ao mar Mediterrâneo. No sul, saqueou a Babilônia, que no entanto conseguiu retaliar e capturar Ecalatum, perto de Assur. No norte, Tiglat-Pileser alcançou as margens do lago Van. Seus sucessos foram efêmeros, porém, e por volta de 1050 a Assíria havia sido reduzida ao seu território central, com os arameus no controle da maior parte da Síria setentrional e de grandes partes da Mesopotâmia. Seguiu-se um período de 100 anos de total obscuridade. Os sucessos militares forneceram os recursos econômicos para atividades de construção na própria Assíria. O maior projeto foi a construção por Tukulti-Ninurta de uma nova capital chamada Kar-Tukulti-Ninurta, em frente a Assur, às margens do rio Tigre. Ele a construiu após derrotar a Babilônia, usando os despojos dessa campanha. A cidade foi fundada em solo virgem e cobria uma área enorme, cerca de 240 hectares, 593 acres, se não mais. Seu centro continha uma maciça cidade interna murada, com um templo dedicado ao deus Assur e dois grandes palácios. Documentos revelam que deportados sírios forneceram a mão de obra. A vida da cidade como capital foi breve, no entanto. Após o assassinato de Tukulti-Ninurta, ela se tornou um local de importância secundária. A sociedade médio-assíria refletia fortemente o militarismo do Estado. No território central da Assíria, a coroa detinha grande parte das terras agrícolas e as concedia como benefícios a homens e suas famílias em troca de seu trabalho. Quando alguém era convocado para o serviço, dizia-se que se juntava ao exército, embora nem todas as funções fossem puramente militares. Por exemplo, a participação em projetos de construção também era exigida. Em contrapartida, o Estado concedia campos que podiam ser tratados quase como propriedade privada. Os lotes eram transmitidos de pai para filho e podiam ser vendidos a outra pessoa sem interferência do palácio. Mas quando o titular não cumpria seus deveres ou não tinha herdeiros, a terra retornava ao palácio, mesmo que tivesse sido vendida. Para cumprir as exigências de serviço, as pessoas podiam substituir-se por outra, geralmente alguém endividado com elas. Como em outras sociedades do Oriente Próximo da época, na Assíria, o nível de endividamento era alto, e muitos dos contratos preservados são empréstimos garantidos pelo trabalho do devedor. Entre os registros oficiais do período há um conjunto de tabuinhas que chamamos de leis médio-assírias e os decretos do palácio. Estes indicam que as regras sociais eram rigorosamente reguladas e austeras, especialmente para as mulheres, que dependiam inteiramente de seus maridos e pais para sustento e eram severamente punidas por qualquer transgressão. Uma esposa cujo marido tivesse sido capturado por um inimigo tinha de esperar 2 anos antes de poder se casar novamente. Nesse meio tempo, seu pai ou filhos a sustentavam ou, se não estivessem presentes, a comunidade o fazia. Se seu primeiro marido retornasse após mais de 2 anos, ele era obrigado a recebê-la de volta, embora os filhos do segundo marido permanecessem com este. As punições para crimes eram frequentemente mutilações corporais. Uma mulher pega roubando teria as orelhas cortadas pelo marido ou o nariz pela vítima. O comportamento público era rigidamente controlado. Embora mulheres casadas pudessem sair de casa sozinhas, tinham de cobrir a cabeça, mas mulheres solteiras, escravas e prostitutas eram proibidas de fazê-lo. Uma prostituta que se cobrisse recebia 50 chibatadas, tinha suas roupas retiradas e piche quente despejado sobre sua cabeça. Qualquer um que não denunciasse tal transgressão seria penalizado de forma igualmente severa. Os decretos do Palácio Médio Assírio regulavam o comportamento dentro da corte e também tratavam principalmente de mulheres.
O acesso a mulheres era monitorado e os de fora eram inspecionados, e possivelmente para verificar se eram castrados. Se uma mulher do palácio se encontrasse com um homem sem acompanhante, ambos seriam mortos. Se um servo falasse com uma mulher do palácio com os ombros descobertos, ele receberia 100 chibatadas. As leis e os decretos do palácio retratam uma sociedade com regras de conduta extremamente rígidas e severas, impostas pela corte. O Reino Médio Elamita, na fronteira oriental do mundo do Oriente Próximo, no final do segundo milênio, o estado de Elam desenvolveu-se nos moldes de seus grandes vizinhos, embora seu papel no sistema internacional permanecesse de importância secundária. Para uma lista de reis, ver a seção 14 das listas reais no final do livro. Depois que Hammurabi da Babilônia derrotou Elam no século XVIII, a unidade política anterior provavelmente se desfez. Essa situação só foi revertida por volta de 1400, mas já desde 1500 governantes em Susa referiam-se a si mesmos como reis de Susa e Anshan em acádio, ou como reis de Anshan e Susa em elamita. Depois de 1400, as terras baixas da Susiana, no oeste, foram unificadas com os planaltos de Anshan, a cerca de 500 quilômetros a sudeste, e com a costa do Golfo Pérsico a cerca de 400 quilômetros ao sul. O Estado Elamita era, assim, uma grande entidade geográfica, unindo povos de diferentes origens culturais. A Mesopotâmia exerceu muita influência sobre as terras baixas ocidentais, enquanto os planaltos preservaram tradições locais. Essa distinção é clara no uso das línguas e nas práticas religiosas. O acádio da Babilônia havia sido usado em períodos anteriores da história elamita, e nesta era foi a princípio a língua oficial. Após 1400, a língua elamita assumiu esse papel. Da mesma forma, na parte inicial do período, as divindades mesopotâmicas eram populares em Susa, embora deuses elamitas também fossem cultuados ali. Depois de 1400, os deuses elamitas passaram a dominar o culto oficial. Para escrever a história desse período, devemos depender principalmente das inscrições de construção, já que apenas a menção do nome de um rei em vários lugares nos permite determinar a extensão de seu domínio. Além disso, as inscrições frequentemente fornecem informações genealógicas, de modo que podemos reconstruir a sequência dos reis com alguma certeza, embora os estudiosos ainda discordem. Para datar qualquer um desses governantes, precisamos recorrer a sincronismos com a Mesopotâmia. Fontes babilônicas às vezes relatam confrontos militares com Elam, e há algumas cartas que tratam de casamentos dinásticos. Em geral, porém, nosso conhecimento dos eventos é vago. 3 dinastias sucessivas governaram Elam entre 1500 e 1100. Temos menos informações sobre a primeira, que governou até por volta de 1400. Tudo o que temos é uma lista com os nomes de 5 governantes, sem suas afiliações, de modo que nem mesmo temos certeza de que formaram uma dinastia. Quase todos ostentavam o título de rei de Susa e Anshan. Isso pode ter sido uma ficção, no entanto, pois não há evidências de controle além da planície da Susiana. É até possível que o poder dos governantes também fosse limitado ali. O ato mais bem atestado de um deles, Tepti Ahar, foi a construção de um novo assentamento, Kabnak, a moderna Haft Tepe, a cerca de 20 quilômetros de Susa. Já se sugeriu que a perda de controle sobre Susa forçou a mudança, mas não há evidência clara disso. Em todo caso, se os primeiros governantes médio-elamitas tiveram um alcance geográfico mais amplo, não tiveram a capacidade de deixar sua marca além das terras baixas ocidentais. A formação do Estado médio-elamita foi obra da segunda dinastia do período, cujo fundador foi E.G. Hauki. Ela dominou por cerca de 2 séculos. A sucessão de reis foi incomum para a época, pois o trono passou de um lado a outro entre os descendentes de 2 filhos de E.G. Hauki. O primeiro sucessor, Pahiri-Shan, foi seguido por seu irmão Atarkita, cujo filho e neto o sucederam. Depois, o trono retornou a 2 filhos de Pahiri-Shan em sucessão, e descendentes de Atarkita o seguiram. Pode ter havido atrito entre os 2 ramos da família, como vimos em outros estados da época, mas a situação não é clara. O controle da dinastia sobre as terras baixas está bem documentado por suas inscrições de construção, que incluíram obras em Lian, um porto no Golfo Pérsico. O maior projeto de todos foi a construção, no final do século XIV, de uma nova cidade a 40 quilômetros de Susa, Alun Tashnapirisha,
nomeada em homenagem a seu fundador, Untashnapirisha. Seu centro era um maciço zigurate cercado por um recinto interno com numerosos templos. Dentro de um segundo recinto ficavam edifícios mais seculares. O zigurate era dedicado a Napirisha, o grande deus de Elam, e a Inshushinak, a divindade patrona de Susa. A construção foi verdadeiramente monumental. Continha milhões de tijolos, parte substancial dos quais cozidos a grande custo de combustível. Uma camada de 2 metros de tijolos cozidos revestia o núcleo interno de tijolos de barro cru. A cada 10ª camada do revestimento externo havia uma fileira de tijolos inscrita com uma dedicação de Untashnapirisha a Inshushinak. Por causa da solidez de sua construção, este é o zigurate mais bem preservado do Oriente Próximo. Muitos dos templos no recinto interno foram dedicados a deuses puramente elamitas, enquanto alguns outros homenageavam deuses mesopotâmicos populares em Susa. Houve assim uma atenção crescente às tradições elamitas. Outro afastamento das influências mesopotâmicas foi a adoção da língua elamita nos registros oficiais do Estado. Com poucas exceções, as inscrições de construção deixaram de ser escritas em acádio. A Untashnapirisha, como muitas outras fundações da época, não sobreviveu a seu criador como capital. Embora não abandonada, logo após a morte de Untashnapirisha, teve status secundário em relação a Susa. Os últimos governantes dessa dinastia envolveram-se militarmente na Babilônia. Quando esse estado estava sob o controle de Tukulti-Ninurta-Kimmer da Assíria, que nomearam uma série de reis fantoches, Kidin-Hutran III atacou a região oriental do Tigre. 2 vezes entrou na Babilônia, na primeira tomando Nippur, na segunda atacando Izin. Logo após os cassitas recuperarem o controle da Babilônia com a morte de Tukulti-Ninurta, em 1297, Kidin-Hutran também morreu e ocorreu uma mudança de dinastia em Elam. Os detalhes dessa mudança são desconhecidos para nós. As inscrições de construção em Susa do início do século XII relatam as atividades de Hunti, filho de Halutush-Inshushinak, e podemos documentar que seus descendentes governaram Elam pelo resto do século. Shutruk-Nahunti casou-se com a filha mais velha do Castimeli Shipak, reinou de 1286 a 1172, mas as relações com a Babilônia tornaram-se extremamente tensas. Em 1158, Shutruk-Nahunti invadiu a Babilônia, saqueou suas cidades, 700 segundo uma inscrição elamita, e depôs o rei Cassita. Ele levou de volta uma quantidade enorme de despojos de todas as principais cidades dali, incluindo alguns dos monumentos babilônicos mais famosos, como a Estela de Naram-Sin e o Código de Leis de Hammurabi. Em vários desses monumentos, Shutruk-Nahunti inscreveu um texto elamita em que comemorava sua captura, identificava de onde os havia tomado e declarava que os apresentava ao deus Inshushinak. Isso explica por que tantos monumentos babilônicos foram escavados em Susa. O rei também coletou objetos de cidades elamitas, incluindo Aluntash-Napirisha, e os rededicou em Susa. Shutruk-Nahunti pode ter sido assassinado por seu próprio filho, Kutir-Nahunti. O novo governante foi o personagem principal de um conjunto de textos literários babilônicos, todos preservados em manuscritos posteriores que datam principalmente da era persa. Como filho de uma princesa babilônica, ele acreditava que deveria ter se tornado rei da Babilônia. Em uma carta talvez fictícia, ele se queixava: "Por que eu, que sou rei, filho de rei, descendente de rei, que sou rei nas terras da Babilônia e de Elam, da linhagem da filha mais velha do poderoso rei Kurigalzu, não assumi meu devido lugar no trono da terra da Babilônia?" Depois que os babilônicos rejeitaram sua reivindicação, ele invadiu o país em 1555, saqueou mais cidades e levou a estátua de Marduk para Susa. Ele pôs fim à dinastia Cassita, mas não ascendeu ao trono da Babilônia. A segunda dinastia de Izin assumiu ali. Seu irmão e sucessor, Shilhak-Inshushinak, afirmou ter saqueado repetidamente a Babilônia e a Assíria e estabelecido controle sobre a região a leste do Tigre, até Nuzi. O colapso da autoridade cassita e o enfraquecimento da Assíria devem ter tornado essa região um alvo fácil, e Elam tornou-se a potência mais forte da região. O reino também floresceu economicamente nessa época e desenvolveu suas áreas orientais. A retomada da força babilônica sob Nabucodonosor Kemso da segunda dinastia de Izin pôs fim a essa prosperidade, no entanto. O rei babilônico recuperou a estátua de Marduk de Susa, e o Estado elamita desapareceu de nossos registros por 3 séculos. Apesar de este período ser o mais bem documentado de toda a história de Elam, nossa compreensão dele permanece limitada.
Embora o Estado tenha sido uma aparição tardia na cena, cuja influência internacional restringiu-se à Babilônia e à Síria, não pode ser ignorado como uma força significativa. O fato de Elam não aparecer na correspondência internacional provavelmente resulta de sua ascensão após o arquivo de Amarna e de sua distância em relação à Síria. Os contatos com os cassitas da Babilônia foram estreitos, mas não possuímos os arquivos reais babilônicos desse período, de modo que não temos cartas de Elam, exceto em cópias tardias, que talvez sejam fictícias. Elam mostra forte influência cultural babilônica, mas também resistência contra ela. A princípio, os escribas usaram o acádio, mas depois de 1400, essa língua teve apenas um papel menor em comparação ao elamita. Por outro lado, as artes visuais do período imitavam práticas e estilos babilônicos. Esse comportamento misto pode ser resultado da heterogeneidade das tradições culturais no próprio Elam, sem que nem as terras baixas influenciadas pela Mesopotâmia, nem os planaltos elamitas fossem plenamente dominantes.